Pessoal, em primeiro lugar, queremos, né, enquanto Comissão de Estudos Métodos Ferroviários do Rio de Janeiro, agradecer a todos que estão aqui, todos que estão participando da live. É sempre um prazer poder apresentar um pouco do que a gente tem feito, um pouco do que a gente sabe para o público de métodos ferroviários, até porque a Comissão de Estudos Métodos Ferroviários do Rio de Janeiro, ela foi criada, ela foi iniciada por um grupo de técnicos, de engenheiros de ferrovia, que tem como objetivo compartilhar informações, compartilhar, trocar mesmo, e desenvolver e conversar sobre trabalhos e sobre interesses mútuos, de modo que nós possamos ajudar uns aos outros, levar cada um compartilha um pouco da experiência que tem e, no final das contas, nós temos todo mundo ganhando. A gente trabalha em 3 frentes, na verdade. A primeira frente é a frente de elaboração de material técnico, consolidação de trabalhos. Por exemplo, eu trabalho de um jeito no metrô, tem algumas particularidades, a Supervia tem outras, a Central tem outras, e assim por diante. E cada um entende um pouquinho mais sobre aquela particularidade. Então, nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos no sentido de reunir o nosso conhecimento e compilar, consolidar em um só material, de modo que todos nós possamos fazer uso. A segunda são essas lives que nós estamos fazendo, que nós temos membros renomadíssimos aqui na nossa comissão. Tivemos nossa live anterior, que foi do Hélio Suevo. Hoje, nosso querido Ernesto Roberto, ambos dispensam apresentações. E a outra frente, que é uma frente que nós vamos trabalhar, que nós desejamos trabalhar, é de promover seminários, de trazer tudo isso que nós estamos aprendendo, que nós estamos compilando e apresentar para um público maior, por exemplo, para as entidades de pesquisa, pessoal da FAETEC, para o pessoal das ferrovias que não participa desse grupo, mas que vai se beneficiar desse material e disso tudo que nós estamos trabalhando. Pois bem, sem mais delongas, eu vou entregar a palavra para o nosso mestre de cerimônias hoje, que é o Ernesto. O Ernesto, eu tenho um carinho todo especial por ele. Quem me apresentou, quem me introduziu à ferrovia foi o Ernesto. Eu comecei no metrô trabalhando com o Ernesto e ele sempre foi comigo essa pessoa maravilhosa que vocês conhecem, nunca recusou, muito pelo contrário, a disseminar o conhecimento dele. Ele sempre fez questão de ensinar o que ele sabe e tem feito isso não só comigo, mas em todos os fóruns, em todos os lugares em que ele participa e onde ele fala. E hoje é mais uma oportunidade, mais uma vez, que ele vai compartilhar todo esse conhecimento que ele tem conosco. Então, façam pipoca para aproveitar esse show. Ernesto, está contigo, meu amigo. Obrigado, Henrique. Henrique, pede só ao pessoal para desligar o som, porque senão... Obrigado. É melhor desligar o som, não é? Ok? Fica só o som do Ernesto, senão faz reverbação, está bem? Ok? Verdade. Okay. Muito bem lembrado, Francisco. Obrigado. Estão todos desligados. Agora só tem o meu, o seu e o do Ernesto. Posso começar? Ok, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Então, para mim é um prazer grande, como o Henrique falou, no negócio de ensinar, e realmente, o Henrique, nós estudamos cursos juntos muito tempo, eu e o Henrique, e ele falava no pirâmide da aprendizagem. E quando você faz a pirâmide, o último ponto diz que você, quanto mais ensina, mais aprende. E eu tenho vários exemplos sobre isso.
quanto mais eu fui ensinar, coisas assim de eu ensinar um grupo de técnicos e a pessoa, no meio da aula, me dizer, olha, Ernesto, é assim que se faz. Eu agradeço. Mas começando a falar sobre o aparelho de mudança de via, eu te fiz um trabalho no Prêmio Austin que falava no desenvolvimento de nacionalização de aparelhos. E depois eu pensei, bem, vamos falar da história desde o início, aqui no Brasil. Mas vamos falar com isso de tudo. Aí tu começa a falar sobre a via permanente, que a MV está introduzindo. Aí a gente fala, via permanente, o nome dela. Aí eu botei uma brincadeira aqui e pensei assim, nós estamos numa live não no sarau, mas vamos falar do Moreira da Silva. Ele falava aquele samba dele, dizia, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Isso é a via permanente. Só existe duas maneiras de sair da via permanente, por isso ela é via permanente. O descarrilhamento, fez besteira, cai fora, e o aparelho de mudança de via. E só por curiosidade, a primeira ferrovia pública no mundo com tração a vapor foi em 1825. E o primeiro AMV no mundo foi em 1832. Foi feito por um engenheiro inglês que patenteou, Charles Fox. Então você vê que só teve AMV na ferrovia depois de 7 anos dela existir. Mas então, seguindo, o nosso papo aqui vai falar, vamos falar da normalização no Brasil, que tudo começou lá nos anos 70. O MVM foi uma coisa boa, foi feito totalmente brasileiro. Uma MVR, uma brincadeira que houve no metrô do Rio, vamos ver adiante. Depois a nacionalização do MV-UC, que durou a década de 1900, de 2000. A história de colocar um MV simétrico com uma restrição de área disponível, parece bobagem, mas ninguém fazia, aquilo é uma coisa muito simples, e ninguém lembrava disso. E assentamento de MV diretamente na laje como um jacaré móvel. Primeiro, falando para quem as pessoas que não são da via permanente, não mexem com MV, vamos falar sobre o que é o MV, um aparelho de mudança de via. Como é um motozinho, nós estamos vendo aqui um trilhozinho com a pontinha fina. Outro trilhozinho com a pontinha fina que se movem. Aí isso aí, vocês podem ver aqui embaixo, é uma imagem de Henrique Carol, que eu aproveitei e agradeci a ele. Nós começamos falando, um MV tem um trilho que encosta. Por que o nome dele é trilho de encosto? Porque tem outro trilho que chama agulha, que é da pontinha fina. Ora encosta de um lado, ora encosta do outro. Aí você tem o contra-trilho, que de contra não tem nada, ele é a favor. E quando você passa de uma via para outra, tem um espaço aqui vazio, que a roda cairia, e ele protege. Então, o contra-trilho é o a favor do trilho. E lá adiante nós temos o jacaré, que tem a pata de lebre, que apesar do nome ser jacaré, a pata dele é de lebre, pode ser perna também. Temos o núcleo, o final dele é o calcanhar, o coice, que faz movimentar a agulha, que em inglês é coice, é um calcanhar, e toda a cambada junta se apresentando para nós. Aí, seguindo a primeira parte, falando da normalização no Brasil, nós lembramos que em 1968 nasceu os primeiros CBs da BNT. Eu entrei na brincadeira no meados da década de 70. Em 1970, criou-se o Comitê Brasileiro de Equipamento e Material Ferroviário, patrocinado pela Rede Ferroviária Federal à época. E nós, para a normalização do MV no Brasil, nós nos baseávamos no portfólio da AREMA, que é a American Railway Engineering Association. Hoje em dia tem o MZ aqui do lado, que é o Maintenance. O trabalho da época, a gente pegava, eu estava lá já, era novo, eu e muitos que estão aí. Nós pegávamos esse manual americano para equacionar com o material que tinha disponível à época com os fabricantes. O que acontecia? Era uma tradução, uma adaptação. Vou abrir. Você pegava, por exemplo, aqui o exemplo, o trilho TR-57, muito conhecido, 75 kg por metro. Segue o padrão americano, 115 RE, Railway Engineering. Se for fazendo um cálculo dele, 115 RE, na realidade, fazendo essa brincadeira aqui, isso numa aula de pós-graduação, íamos continuar falando. Aqui não. Esse trilho tem 56,59 quilogramas. Ele não é 57. Durante esses anos todos, o Brasil fabricava na CSN por laminadores americanos que faziam esse preço. Se fosse hoje em dia, com essa briga de política, dizer quantos quilos se perdeu, isso é uma brincadeira. E na década de 1970, segunda metade, a Uzi Minas, a Aço Minas, iria laminar no Brasil, mas não conseguiu. Os laminadores foram comprados, eles seriam realmente 57 quilos, mas depois não foi feito. Mas hoje em dia, realmente, nós compramos o TR-57. E olha que uma curiosidade. Um parafuso da época, de 1 polegada, 25,4 milímetros. Você pode normalizar ou com 25 ou com 26, seguindo o sistema métrico. Mas você ia no fabricante, você tem máquina para fabricar esse valor, com esse valor? Se não tivesse,
nós íamos adaptando. Então, naquela época, a normalização era adaptar as normas americanas. Veio a década de 1990, e a Ângela está aí, a nossa presidente, criou-se, quando foi transferido esse nome de equipamento de material ferroviário, criou-se o Comitê Brasileiro de Método Ferroviário. Na realidade, essa palavra foi falada aqui pela primeira vez. Logicamente, se você entrar numa pesquisa, você vai descobrir alguém que falou isso antes. Mas dentro do sistema ferroviário brasileiro, surgiu essa palavra no comitê. Foi quando se criou o Comitê Método Ferroviário. Hoje nós temos curso de pós-graduação ferroviário e método ferroviário. Mas, Ângela, parabéns de antemão, você criou essa palavra. Patrocinado pelo companheiro de operadores no Rio de Janeiro, eu e Padovani, que estamos juntos aqui. Tivemos o prazer de ser diretores da Ângela. E, então, nessa época, a gente já tinha muita base no Brasil, já se trabalhava com o portfólio. A área virou Arema e padrão IC. Aquilo realmente padronizado do MV, já dentro da capacidade do mercado brasileiro. Depois, com a privatização lá atrás da rede, privatização do metrô, no século XXI, no início, o Comitê Método Ferroviário passou a ser patrocinado pelo CIMEF. Eu não estou vendo aqui que já corro, mas descobri, eu sei. O CB6 hoje, que é o Comitê Brasileiro, tem 4 subcomitês, normalizando 10 comissões de estudo. E a normalização de MV é realmente com base na experiência totalmente nacional. Hoje nós somos padrão em normalização, tudo de MV é Brasil. Seguindo em frente, vou lembrar a história nossa, da década de 1970, foi mais ou menos em 1977. O metrô de São Paulo, já inaugurado, usava MV e IC, é o único no Brasil. Por que isso? Aqui em cima nós temos 2 imagens, esse MV aqui representa um MV tipo americano e brasileiro, tem as retas, padrão mais rígido, difícil de movimentação. Esse aqui é uma foto que eu tirei na Espanha, na Gijón, botei de brincadeira, é realmente assim. Esse MV se conforma em várias situações. E foi o ideal para você colocar metrô no Brasil. Você tem um veículo passando subsolo, com várias interferências, curvas fechadas. Você tem que ter um aparelho de via que permita movimentação com alta velocidade. Então, o metrô de São Paulo, que importava e era o único, decidiu procurar um fabricante para desenvolver um MV 100% brasileiro. E achou a Cobrava, e achou a mim, achou a Ilona, achou o nosso grupo lá. Na realidade, nós tivemos pessoal do metrô de São Paulo, o Ricardo Facione, o Adas, o Lambert, a Ilona, o Edson da Silva, o Pochá pela Cobrasma, o Marcos Macarov, nosso grupo. Nós fizemos estudos e fomos desenvolvendo um MV que seria totalmente brasileiro, porém com a geometria do IC. Como somente o metrô de São Paulo utilizava, era difícil você pensar em colocar fábricas no Brasil. Tinha dificuldade de importar o equipamento, dificuldade de montar a fábrica, o investimento era muito difícil você fazer isso. Então, o metrô de São Paulo se prontificou a patrocinar o investimento para fazer o desenvolvimento. O que aconteceu? O metrô de São Paulo fez um investimento na época, conosco, de 3 milhões de cruzeiros novos. Isso em 1967. Aí eu ia fazer o estudo para trazer o valor do dia de hoje, mas eu pensei, bem, falei, vamos fazer qual é o salário de um engenheiro da Cobrasma naquela época. Aí um engenheiro, que eu não vou dizer o nome dele, recebia 16 mil cruzeiros novos, em 1977. Então você pode dizer que praticamente é como se fosse hoje, é como se alguém tivesse investido 3 milhões de reais para fazer o estudo de 2 MV. Na realidade, o metrô de São Paulo pegou um valor que ia comprar 2 MV na Europa, deu na mão dessa garotada e tenta estudar. A Cobrama também gastou dinheiro conosco, mas o dinheiro dela foi no pagamento do desenvolvimento com fluxo de caixa. Conforme se gastava alguma coisa, entrava no fluxo de caixa dela. E ela foi fazendo o trabalho. Esse MV aqui, na realidade, esse aqui é ele mesmo, já sentado no metrô de São Paulo para teste. O metrô de São Paulo, foi o Ricardo, que era o gerente, autorizou colocar numa linha. Nós fabricamos um trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, metrô de São Paulo, metrô do Iacobras, de Jair Sumaré, na época, Campinas. E nós fazíamos reuniões semanais, estudávamos e fomos desenvolvendo. Para você ter uma ideia, o Henrique Alari está cobrindo aqui o desenho, tudo bem. A live aqui eu estou achando esquisito, que tem essa caixa aqui, e quando você mudou para esse slide, apareceu uma outra caixa aqui em cima. Exatamente. A de cima não atrapalha muito, não. Mas você pode tentar só parar de compartilhar e compartilhar de novo, que pode ser alguma coisa no seu compartilhamento, porque eu estou vendo nas minhas 2 telas. Mas pessoal então deve ser aí na origem.
O pessoal consegue ver, eu continuo. Não tem problema, não. Essa aqui que eu me acerto, que está cobrindo... Será que eu fecho isso? Deixa eu ver. Fechei, está ótimo. Consegui, Henrique. Então, vamos lá. O que aconteceu no nosso MV? Nós não tínhamos o trilho europeu. Então, nós pegamos os trilhos normais que nós tínhamos, TR-57. Vocês podem ver aqui onde está meu mouse. Esse trilho ZU-60, que o Francisco Sérgio conhece bem, é um trilho de agulha, o IC, com uma alma espessa, para você vencer a inércia e ter muita flexibilidade, que era necessário para o MV que fosse bem flexível para colocar em túneis. Nós não tínhamos isso no Brasil. Então, nós pegamos um trilho, tá aqui, de ponte rolante, é o TR-52, ponte rolante Pórtico, que tinha a alma mais espessa, tinha uma altura mais ou menos próxima do outro, e nós colocamos aqui as barras de reforço, como existe exatamente no projeto Arema, para poder fazer uma espessura maior de alma e colocá-lo para fazer a função de uma agulha, e deu certo. Então, aconteceu. Isso aqui, como é que eu vou ter aqui? No trilho da agulha UIC, no patinho da agulha, você movimenta a agulha. No nosso, o patinho é curto, não conseguiria. Movimentamos na alma. Então, se ver essa foto aqui em cima, você tem um punho de MV Arema, você tem um rebite de MV Arema, você tem uma barra de movimentação, barra de continuação de Arema, e uma agulha com perfil IC. Isso aí funcionou bem e nos deu até uma grande alegria que em 2016 nós fomos em São Paulo e nós estávamos no pátio, acho que é de Belém, fazendo uma visita à noite pelo GPAA. Aí o Igor Vale, meu diretor, meu professor, estava orientando a visita e ele mostrou o MV e falou, pessoal, tem MV diferente, o que é isso? Aí ele falou assim, esse é um grupo de garotos aí brasileiros na época, desenvolveram, nós temos até hoje aqui no metrô. Eu falei, poxa, nós fizemos em 1977, 78, nós estamos em 2016, está funcionando. Não aquele, evidentemente, eles foram aperfeiçoados ao longo dos anos. Não foi o mesmo, mas foi aperfeiçoado. E aquilo me deu muito orgulho, dizer, como se fosse um filho que cresceu. E quando eu falo MVM, MVR, é um dado curioso, que vocês vão ver que nós fizemos MVM, que seria o metrô de São Paulo, MVM. Aí fomos ao Rio de Janeiro, para falar com o pessoal do metrô do Rio de Janeiro, que tinha começado a montar o metrô, que iria operar em 1979, ainda nem existia. Nós fomos sugerir que fizéssemos um trabalho conjunto. Eram 2 grupos trabalhando juntos. Mas aí o pessoal do Rio de Janeiro disse, não, nós estamos desenvolvendo a MVR, de Rio de Janeiro. Ou seja, já começou aquela velha disputa Rio de São Paulo. Isso lembrou da época, um ano antes, da invasão corintiana, que o Corinthians invadiu o Maracanã e venceu o Fluminense. Ou seja, nós desenvolvemos de São Paulo e o Rio de Janeiro não quis desenvolver com a gente, porque queria esperar ser inaugurada a empresa para um dia sequer fazer a MV e não foi feito. Indo à frente. Você que parou, Henrique. Agora não está seguindo. Assim foi. Aí nós passamos, feito isso, eu entrei no metrô do Rio de Janeiro, o metrô de São Paulo continuou lá, o Cobrava continuou direto, e fomos desenvolvendo os trabalhos normalmente. Só que quando foi nos anos 2000, já o metrô do Rio de Janeiro privatizado, nós começamos a pensar em fabricar MV do IC no Brasil. Aí nós começamos a fazer um estudo junto com a empresa Aço Trilho, fizemos aqui, produzimos 5 jacarés. Esse jacaré é um jacaré totalmente de geometria UIC, que nós fabricamos junto com a Aço Trilho. Essa aqui é uma agulha UIC também, já em padrão UIC, foi importado da China na época, porque os fabricantes da Europa não se interessavam em mandar para a gente um par de trilhos, 4, 5 pares de trilhos para fazer desenvolvimento no Brasil. E os importadores brasileiros se interessavam só em importar. Então, nós fizemos, junto com o fabricante brasileiro, desenvolvemos esses equipamentos, fabricamos 5 jacarés de geometria UIC, com núcleo de aço manganês, só que ele não é um jacaré do tipo que a gente chama de arema, ou jacaré robusto. Então, evidentemente, que eles tiveram alguns problemas. Só que nesse desenvolvimento, nós tivemos a grata satisfação de saber que até foi o Arnaldo, quando foi feita a junção da VAE, foi feita a VAE do Brasil, que é a Voestalpine da Áustria, junto com o investidor brasileiro, fizeram uma fábrica nova no Brasil e, pela primeira vez, fabricar MV UIC no Brasil.
Aí um dia eu estava fazendo visita na fábrica dele, fazendo um trabalho de inspeção para o metrô do Rio. O Arnaldo, que era o diretor da empresa, me deu a carona para o aeroporto. E nós estávamos ainda com o problema do jacaré. Aí ele me disse isso aqui, que está aqui, o ganho. Ele falou, olha, nós compramos a fábrica de São Paulo, fizemos um acordo com a Voestalpine da Áustria, de Salzburg, eu trabalhei lá, meu primeiro emprego foi lá. Nós resolvemos fabricar no Brasil e nós vimos com vocês, com esse desenvolvimento, um dia nós vamos acabar o nosso emprego de importador. Então, nós resolvemos fabricar no Brasil. Então, o que eu digo aqui, o grande ganho nosso não é de ter feito um bom jacaré, não foi bom. Ele teve problemas, mas não precisamos desenvolvê-lo mais. Porque começou, foi aberto hoje os fabricantes europeus, e eles começaram, em vez de querer só vender para a América do Sul, eles pensaram em estabelecer fábricas no Brasil. A VAE com o Arnaldo, a Forja, que mais adiante, eu e o Nelson Alves, estivemos com eles lá desenvolvendo a MV para o metrô do Rio, eles juntaram-se com a Barra Monteiro do Arizinho e fizeram a fábrica, estão na fábrica no Brasil. E isso aí é uma coisa interessante, esse desenvolvimento, eu lembrei de uma coisa, quando você faz, por exemplo, assim, uma fábrica, vamos dizer, de automóvel, o Brasil dá uma área de 1.000 metros quadrados, isenção de imposto de 10 anos, aí bota assim, você dá empréstimo pelo BNDES para juros longos, e a pessoa vem para cá, fabrica alguma coisa, você pensa que está recebendo tecnologia e não está. E nós, na realidade, ao longo desses anos, fizemos um trabalho de chinês, com respeito, não como o chinês faz. Nós resolvemos desenvolver por conta nossa, pegamos a experiência deles, fomos trabalhando, e um dia os caras pensaram, poxa, se a gente não entrar no Brasil, esses brasileiros vão fazer tudo e vão precisar da gente. Então, já tem 2 fábricas estrangeiras no Brasil, eu posso dizer que eu e meus amigos, e Nelson daí, vocês estão... Não, esse é a Elaine. Nosso mérito é que nós conseguimos fazer com que os fabricantes europeus entrassem no Brasil, hoje são parceiros. Indo adiante, nós começamos a fazer uma unidade interessante. Nós fomos fazer o que nós chamamos de liga 1A. Isso aqui no Rio de Janeiro é uma ligação que, em vez de fazer a obra, que era melhor, a meu ver, ligando a estação de Estácio a Carioca, resolvemos fazer uma variante, muito chamada de variante Lerner, James Lerner, que é que deu a sugestão de fazer uma linha ligando São Cristóvão à Central do Brasil. Central do Brasil, para quem é do Rio, essa estação aqui, que aqui tem a Torre da Central, os 4 relógios, 4 faces maiores do mundo. Nós começamos a fazer um estudo e podemos lembrar que nós tivemos mais ou menos 20 possibilidades de fazer essa ligação. Nós fizemos um estudo, eu tive o prazer de fazer um projeto, vários projetos conceituais, sentava no computador com o meu gerente, o Gerson Rossi César, pensando em botar uma linha pela Praça da Bandeira, no meio da praça, pensando em fazer um viaduto sobre o centro de manutenção, e pensamos até para a nossa diretoria comprar uma via da Supervia, que loucura, e passar por lá. Mas a brincadeira aqui, vou mostrar com a Mausa, aqui nós temos a Avenida Presidente Vargas, aqui nós temos onde o desfile de escola de samba, aqui tem a rede ferroviária federal, hoje depois foi Flumitrens e hoje Supervia, com a grande central, a estação central, a antiga central do Brasil, aqui o pátio do centro de manutenção do metrô, e nós chegamos à conclusão final que o projeto teria que passar por esse lado estreito, que era a área de lazer do pessoal da Supervia e da rede. Tinha os campos de futebol, tinham tudo, e nós tomamos o campo deles, pedimos desculpa àqueles que estão na live. Mas nós tínhamos que fazer uma forma de entrar no pátio. Aí nós pensamos, eu estava fazendo um projeto, não um projeto básico tinha que ser referenciado, mas o traçado básico eu consegui botar no computador e pensamos, e veio a ideia do MV simétrico. Por quê? O simétrico, voltamos aqui, o relógio continua aqui na central, você consegue uma possibilidade de manobra muito grande. A Supervia está desse lado, as abóboras que continuaram no pátio, e nesse pedaço estreito, nós fizemos um MV simétrico IC. Na Europa é natural, no Brasil não se tinha. E nós conseguimos fazer, fabricando, porque o que acontece com isso? O traçado fica enxuto, é muito pequeno. Esse traçado que nós fizemos aqui, permite o acesso rápido a 3 pátios da linha 1, liga a linha 1 com o conector rapidamente. E o curioso, quer dizer, o MV básico é o MV IC60, rádio 190 para 9, só que no simétrico o raio dobra. Isso que aconteceu uma polêmica muito engraçada, que quando eu fiz esse dado e mandei para projetista, eles fizeram aquele que se faz muito comum para a garotada de hoje com o software, se é simétrico, 2 lados são iguais, copia e cola. Aí faz o famoso mirror, de inglês. E eles fizeram isso. E eu expliquei, não é isso. Aí, quando nós fomos para a Alemanha fazer a discussão sobre isso aqui, aprovar o projeto, eu fui para o computador, fiz o projeto com a parte geométrica, evidentemente,
Eu e Nelson Walker levamos para a Alemanha, sentamos um dia, lembra que você está lembrando disso? Um dia inteiro numa sala com os engenheiros alemães, discutimos ponto a ponto e chegamos aos nossos valores. Quando ele chegou ao Brasil, foi uma correria. Meu Deus, tem um erro de projeto. Eu falei, não tem, pessoal. O MV simétrico não é miro no computador. É projetado de ter um cálculo. No curso de pós-graduação, a gente discute detalhadamente esse cálculo, mas é coisa simples. Na realidade, no final do cálculo, como os raios são simétricos, são iguais, sempre um MV simétrico, seja a área, seja o IC, o raio dele será o dobro do simétrico. E aqui você vê um detalhe. Ele permite a velocidade de 56 km por hora. Esse aqui que foi projetado. Na entrada via Z. Mas ele é limitado pelo outro, que do Impanov, que é 190, que é 39 km por hora. A limitação de entrada de pátio, a gente nunca vai entrar com velocidade dessa. Mas se numa emergência você quiser entrar no MV, você tem que entrar com velocidade. O que eu mostro é isso aqui. Esse é o MV simétrico, esse é o MV simétrico. Você com o trem aqui dentro pode entrar nessa via, entrar no pátio, pode entrar no outro simétrico, nessa via, entrar num pátio, e pode entrar nessa via, entrar no outro pátio que foi construído. Esse segundo pátio foi construído nessa área aqui. Então, simplesmente colocando 2 MV, não é nada de fora do comum. Nós colocamos MV porque ninguém lembrava, nem eu lembrava disso. Só em colocando 2 MV, nós fizemos um raio de manobra muito pequeno e muito útil. Ou seja, conjugando 2 MV simétricos com 4 MV normais. E fizemos essa ligação. Voltando a ver aqui, Morro da Providência, atrás do muro está passando, continua passando a supervia, e o metrô não pediu emprestado a via dela, não foi necessário. Aqui do lado de cá estão as oficinas do metrô. Nesse curto espaço de via, você mantém a via que segue para a estação central vindo de São Cristóvão, a via que sai da central indo para São Cristóvão, passando por Cidade Nova, a estação está aqui, e nessa pequena manobra aqui você entra em 3 pátios. Foi uma coisa boa, e depois o MV igualzinho, aliás, limpo, um pouco menor de raio, foi instalado o pessoal da linha 4 na Estação General Osório, em Ipanema. Se você tiver a oportunidade, quem estiver no Rio de Janeiro tiver a oportunidade, for embarcar lá, vai para a cabeceira da pista, que dá para o lado da linha 1, da Estação Cantagalo, dá uma olhada na via, que você vai ver um MVzinho relativamente pequeno, no meio da via, você com um só MV, você faz a manobra de chegada e saída quando você quiser fazer aquela estação terminal. Hoje não está a estação de passagem, mas no futuro ela vai ser terminal, vai ser um MV apenas faz a manobra de saída da estação. Aí, seguindo em frente, nós passamos por um desenvolvimento que é o MV assentado diretamente em Laje. Na realidade, quando veio o metrô de São Paulo, fez ali em túnel, linha em concreto, ele colocou MV de madeira, encapado em galochas de borracha para amortecimento, madeira plainada, você tem que ser madeira muito boa e muito plana, porque está no túnel, precisam do traçado. Mais adiante, o Rio de Janeiro, de 79, fez a mesma coisa. Aí, quando foi mais adiante, essa aqui, na Transurb, o senhor estava dando um curso de via permanente lá na Transurb, o pessoal da Transurb e Odebrecht, a seção Leopoldo estava inaugurando. Aí eu vi que eles fizeram um MV com as placas de concreto, com borracha amortecendo, já diretamente na laje. Isso aqui eu comprei, o Wilson faz um projeto lindo que ele, em vez de fazer o dormente inteiro, ele coloca os simples dormentes, eles chamam de cabecinha. O projeto do Wilson foi fabuloso, que é igualzinho a isso. Por que isso? Porque quando o metrô de Janeiro foi o primeiro a colocar o MV de concreto no túnel, na época aquele MV não era necessário. Colocou o MV de concreto, colocou dormente de concreto, o MV com jacaré móvel, numa zona de manobra de baixa velocidade. Mas tudo bem, foi colocado, estava lá. E se vocês vão ver direitinho, um dormente de madeira com 5 metros, ele tem 200 quilos. Um dormente de madeira com 5 metros tem 480. E eu vi na Amazônia várias vezes, que eu ia lá inspecionar dormente de 5 metros, 5 metros e 40, 3 homens sozinhos em movimento, levantam e giram. Eu vi, fazendo inspeção, dizia, vira. Eles falavam, vira o pau, viravam e saíam de 200 metros. Com meia tonelada, ninguém gira. Aí você vê que quando monta uma linha no túnel, já é horrível e dificulta, uma dificuldade de movimentar. Se houver um acidente com a necessidade de tirar o dormente, naquela área confinada, praticamente você talvez não consiga tirá-lo o dia inteiro. Você terá que usar habilitadores, terá que quebrá-lo, e talvez tenha que remover trilho para colocar o outro. Então, colocar a via em laje, com bloquinhos, com diretamente no solo, foi uma evolução muito grande. Mais adiante, veio aqui o MV da Via 4 de São Paulo, também assentado sobre laje concreto, com jacarés móveis, um projeto muito bom e arrojado. O metrô do Rio continua
Aí, o que eu estava mostrando a vocês. O primeiro travessão, o metrô do Rio foi de 1999, falando aqui sobre dormente. Esse aqui, sobre o dormente, é LVT. Aqui é sentado diretamente na laje. Só que aí nós voltamos para a Europa de novo. Aí já com a Voslo, eu e o Nelson outra vez, estavam discutindo aí com o MV e eles sugeriram a colocação do MV sentado com a inclinação da via. Por que a inclinação da via? Porque a via normal é a inclinação do trilho. Está feita aqui embaixo. O trilho é inclinado 1 para 40. No Brasil, na Europa, você inclina 1 para 20. Acredito que o Sesc possa falar depois sobre isso. E as rodas são inclinadas 1 para 20. Com essa inclinação, as forças são jogadas para o centro da via. E você dá estabilidade. Por isso que você pode ver aqueles que não são do ramo, porque com um trem tão grande, consegue velocidades tão grandes, carrega tantas cargas e consegue se manter dentro da via. Porque esse simples fato da roda trilho faz com que todas as cargas caiam para o meio da via. Isso aí, então, esse MV aqui é uma evolução que nós fizemos na linha. Ir aquilo na Tijuca, onde era o rabicho da Tijuca, que era uma via de estacionamento de trem, de manobra de trem, passou a ser uma linha comercial. E nós montamos lá. Nesse trabalho, nós fui para uma vez para a França, como eu e o Nelson discutir com eles, depois eu voltei discutindo o projeto, depois fazendo a inspeção, e depois assentamos na linha. Mas isso aqui tem que ter uma particularidade, não só do Rio de Janeiro, como também dos outros. Quando você faz a montagem desse tipo num túnel ou numa linha elevada, ou mesmo sobre céu aberto, em nível, tem que lembrar muito bem as interfaces com o patinho, com o sistema de THF, que é telefonia de alta frequência, sinalização, e fazer com isso energia, fazer trabalho conjunto com as outras áreas. Eu sabia que está na laje, mas só porque eu estou em casa, não estou no metrô mais, não consegui a via do túnel. Depois eu peço ao Henrique. Mas observa aqui uma brincadeira, o cabo de telefonia de alta frequência, THF, ele tem que passar por baixo do trilho para ele vir aqui numa placa. O cabo de sinalização tem que passar por baixo. O cabo de energia tem que passar por baixo. Algum cabo de tração, cabo de 22 kV, pode passar do outro lado da via. E uma coisa que a pessoa não lembra, quando ela faz um projeto, acha lindo, essa foto aqui é meio antiga. Hoje em dia você tem sargento, muito menorzinho. Eu peguei assim para ilustração para vocês. Se você tiver um acidente na via, uma fratura de trilho, você tem que trocá-lo. Então você tem que ter espaço sob o trilho, não basta simplesmente apoiar. Eu tive agora na última reunião da BNT, falou sobre isso. Já tem projetos, alguém disse que tem projetos que você assenta o trilho direto na laje, praticamente um sobre a laje, sem assento, praticamente apoiado direto, sem ter espessura nenhuma. Não pode. Você tem interferência que passa por baixo. E você não pode, a cada acidente, quebrar a laje e fazer uma alteração. Você tem que fazer isso. E, finalizando, eu gosto de lembrar que esse projeto de colocação no lugar foi um projeto arrojado, a gente precisava de ter aval de alguém. A gente falou, pô, mestre dos mestres de via permanente, mestre do mestre de engenharia ferroviária, para me dar o aval. Eu convidei 2 doutores do assunto para dar o aval nos projetos que nós fizemos no nosso desenvolvimento. Eles foram ao túnel. Antes dos mestres que eu esqueci de falar, desculpa que eu vou voltar. Nosso projeto lá no Uruguai são 2 travessões, do IC de 191 para 9, com jacarés móveis, fabricados na França, ligando 3 vias. A via do centro vira uma via de estacionamento, daqui para trás, e as 2 laterais, via de tráfego. E daqui para frente são vias de tráfego normais úteis. Essa foto foi da montagem, mas funciona muito bem. Esse conjunto tem 93 metros, todos os 4 MVs instalados. E nós montamos direto lá no túnel, foi uma alegria, nós conseguimos vencer isso. Eu, Henrique, Nelson, Calumbi, Odir, toda a turma do metrô trabalhando junto, com o pessoal da Voz supervisionando, dando treinamento com o pessoal da França, a Alberoni, que foi a grande montadora, e o detalhe que eu falo está aqui. Vocês podem ver que a agulha está retinha, como qualquer agulha de MV, ela movimenta de um lado para o outro, como vertical. Todo MV é vertical. Mas o trilho aqui está inclinado. Eles estão para 40. Então, o fato de estar inclinado, você mantém no MV todas as características normais da linha corrida. Isso é bom, tanto que até hoje, Henrique pode falar depois disso, não tiveram grandes problemas. Tiveram problemas de naturalidade, que ser o primeiro, mas de desgaste, substituições, ele funciona perfeitamente até hoje. E falando sobre os médicos que eu convidei para poder dar um aval, eles lá foram, fiquei ao lado dos 2 grandes mestres, os 2 aqui ao meu lado, me deram a aval e disseram, Ernesto,
podem continuar com o projeto que nós aprovamos. Então, eu agradeci a eles e agradeço a todos vocês por terem me ouvido e terem me atendido. Muito obrigado a todos. Sensacional, Ernesto. Muito bom, sempre muito bom te ouvir, muito bom ouvir sobre um tema tão relevante, tão atual, tão importante para a gente, conhecer o que o que foi desenvolvido nesse período. Eu vou abrir agora para os comentários, para as perguntas de quem, porventura, queira saber mais sobre o projeto, sobre tudo isso que o Ernesto nos explicou. Fiquem à vontade. Ernesto, eu como metalurgista, não sou do ramo aí, mas você tem um aço especial, aço ao manganês aí? Como é que é isso? Os AMVs? Cadê? Ele está me vendo? Tá. No MV, o IC ele é aço cromo-níquel, que é forjado. No Arema é aço manganês austenístico. Só que o jacaré do Arema, ele é mais bruto, ele é mais resistente. E o IC não era. Quando nós fizemos aquele desenvolvimento com o jacaré, fazendo com aço manganês, nós fizemos ele mais fraco. É o que eu disse, ele não resistiu, nós teríamos que colocá-lo mais forte. Mas quando o Arnaldo disse para mim, olha, vocês encheram tanto minha paciência, que eu fiz um contrato com a Europa e montei uma fábrica no Brasil. Eu falei, então eu não vou fazer mais nada, fico com vocês. Mas e o MV agora, o MV, normalmente, que eles estão fazendo na Europa, eles fazem a carcaça, você conhece bem, você que é cachoeira, a carcaça em aço manganês e faz a agulha com 2 trilhos fritando, como se fosse os agulhamentos. E fica numa ponte e eles se movimentam. Mas tem também um projeto espanhol, que já foi até colocado no Peru. Eu tive no Peru agora em janeiro, no final de janeiro, o MV todo em aço manganês. Parece que é muito resistente. E você faz uma solda, que é uma brincadeira interessante. Ele tem uma pastilha de aço inox, que o aço carbono não une com o aço manganês. Então, faz grande tirada. Você faz aquela solda de ponteamento, solda o manganês no inox e depois solda o inox no aço carbono. E consegue fazer, antigamente fazia com tala. No meu tempo era tala, agora está juntando realmente. Obrigado e parabéns, viu, senhor? Isso. Foi muito bom. É o trimetal que eles chamam. Isso, o Cláudio está aí, se ele quiser, o Cláudio da Foslo, se ele quiser falar um pouquinho sobre essa solda trimetálica, pode ficar à vontade. Você está no mudo, Cláudio. Está mudo. O alto-falante. A solda trimetálica que é feita de metais, onde você coloca uma pastilha de inox no meio e faz a solda com uma descarga elétrica, né? É o flash butt. Só que ele é um flash butt controlado na fábrica, onde você consegue unir esses metais, evitar a trinca e permite que você faça a solda depois do jacaré, né? Um outro benefício desse jacaré que o Ernesto comentou é que, como o berço, vamos dizer assim, do jacaré, ele é fundido e as pernas do jacaré que estão dentro, elas são basicamente de trilhos, ela facilita na manutenção. Você consegue soltar só as agulhas, vamos dizer assim, né, as agulhas do jacaré, e substituir, se for necessário, por exemplo, por desgaste ou por um descarrilhamento que tenha acontecido por talonamento, ela facilita muito essa manutenção. Ao invés de você soltar todo o berço, ter que trocar todo o núcleo do jacaré, você solta somente as antenas ali e substitui. Mas muito legal, viu? Parabéns. Obrigado. Mais dúvidas? Especial o
o Ernesto falou um bocado sobre o AMV lá de Uruguai, que foi uma grande novidade para nós. Primeiro que nós, no metrô, não tínhamos nenhum jacaré em aço manganês, navio operacional, não tínhamos, ainda mais um jacaré móvel, e com a inclinação transversal 1:40, e foi, como o Ernesto falou, um grande desafio. No início, nós tivemos, sim, os probleminhas, como falou, mas foi mais problemas de lubrificação. Acabamos descobrindo no meio do caminho que não tinha um lubrificador para atender aquela agulha, e aí precisamos substituir uma agulha prematuramente. Sofremos um pouco também com o novo sistema de travamento do jacaré, que é bastante diferente do que nós estávamos acostumados, que era o sistema de rabo de andorinha da Voestalpine. Entrou o sistema VPN da Vossloh, que é um sistema bastante interessante, bastante robusto, que vale conhecer. Quem não conhece, vale, de repente, falar com o Cláudio. Eu tenho certeza que ele vai ter prazer em explicar como funciona esse sistema. Mais dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar o Ernesto. Não, já agora, só para adiantar que nós, no Metro Lisboa, desde sempre que usamos, desde há uns 30 anos, que temos o jacaré em aço manganês, não é? Aliás, que foi na altura, era a Cogifer, portanto hoje é a Vossloh, que, portanto, foi dos primeiros, em termos de metro, fomos dos primeiros metros a usar esse sistema, que tinha as tais antenas soldadas ao aço manganês para permitir depois fazer a solda com o trilho normal, porque nós usámos sempre, se não for em pátio, em via permanente, tem que estar sempre soldado, não é? Portanto, que é para não ter o batimento. E o problema era exatamente esse. Mas os nossos AMVs já têm inclinação de 1:20, mas que é igual à da via, mas é à custa de um trilho que tem a alma inclinada. Portanto, é o 59, que é um trilho que não é reto. Portanto, já tem a alma inclinada. Portanto, quando nós soldamos, ou seja, não tem curva, não tem solda de transição. Portanto, a solda é sempre feita a direito, porque os trilhos estão sempre a 1:20, tanto o trilho da via corrente como o trilho do AMV. E, portanto, aí ele já não tem variação nenhuma, e a deslize é feito, pronto, direto no chapim, e aí até agora a única coisa que temos é que nós uniformizamos e temos as agulhas todas com 9 metros de comprimento, porque mantivemos sempre um comprimento standard do AMV. Temos normalmente a tangente de 0,15 e a agulha é sempre toda, é igual para qualquer AMV. Portanto, podemos tirar de um lado e pôr em qualquer AMV da via. Isso é uma coisa excelente. Isso daí era um sonho, poder ter um sistema todo intercambiável, né, Ernesto? Especialmente depois da obra da linha 4, que agora nós temos um monte de modelos diferentes. E nenhum cabe no outro. Não, o problema é esse. E já agora aproveito também para dar aí uma dica, que é assim, não sei se sabem, portanto, mas já foi criado a comissão técnica da ISO para as aplicações ferroviárias, ou seja, aquilo que era somente a norma europeia, dentro de, eu penso que mais 2 ou 3 anos, vai haver uma norma mundial, portanto, da ISO, para os aparelhos de via. Portanto, nesta altura, as normas que estão a ser tratadas são
as travessas, os trilhos e os aparelhos de via. Portanto, ou seja, a partir dessa altura, vocês têm... É evidente que os americanos não estão nisso, mas a China está, o Japão está, a Rússia está, a África do Sul está. Portanto, o que quer dizer que daqui a 3, 4 anos no máximo, vai haver uma norma mundial, portanto, tirando os americanos. E agora, portanto, isso é bom vocês saberem, porque é para montarem a vossa estratégia, como é que é, se vão querer colar à ISO em termos de normalização, ou se vão continuar, portanto, a manter, portanto, uma situação paralela, não é? Portanto, pronto, mas isso cada um sabe de si, portanto, eu nesta altura, pronto, e eu pessoalmente tenho alguma controle sobre a situação, porque Portugal tem o secretariado e a presidência do subcomitê das aplicações ferroviárias europeu. Eu provavelmente para o próximo ano passarei a ser o presidente dessa comissão técnica portanto, das aplicações ferroviárias europeias, que nesta altura é um colega que é o presidente da Comissão Internacional da ISO. Portanto, ou seja, nós temos mais ou menos uma visão sobre a parte da normalização ferroviária que, pronto, que se vocês quiserem também alguma ajuda, portanto, a gente também estamos disponíveis, não tem problema nenhum. Portanto, olha que porta linda aberta aí. Ok? Com certeza. O Henrique, lembrando bem que o Francisco, na década de 1970, olha muito quantos anos estão passando, eu era jovem, e nós começamos a discutir sobre isso, sobre desenvolver as coisas no Brasil, então, e demos o nosso passo. Eu acho que está no momento que quem é jovem, quer dizer, essa turma aí, Henrique, a turma toda, Renan, é hora de vocês dar a sequência e fazer a participação na normalização global. Não ficar como antigamente se fazia no Brasil, você esperava vir uma norma do exterior, procurava no Brasil quem fabrica com esse parafuso e tal, então vamos aplicar essa norma. Ou senão você volta para as concorrências assim no Brasil. De acordo com a norma BNT número tal, caso não tenha, aceite normas de origem estrangeira. Faça você a norma. Para vocês. Não, é evidente que, pronto, vocês também têm uma estratégia diferente porque vocês são um continente, não é? E, portanto, também têm capacidade para fazer as coisas. Por exemplo, em Portugal nós não temos, primeiro nem sequer temos mercado para isso. Portanto, em Portugal e nesta altura, mais do que isso, até somos obrigados, porque as normas europeias são aplicáveis a todos os países europeus. Portanto, sob esse aspecto, não podemos fugir. A única coisa que a gente está a tentar é isto não ser depois dominado pelos chineses e pelos japoneses. Quer dizer, portanto, é um bocado... Verdade, você desenvolve para os outros. O que a Europa tentou, e agora nestes comitês que são controlados por Portugal, nós estamos a tentar a ver se conseguimos transportar para a ISO o mais possível parecido com as normas europeias, porque no fundo os chineses e os japoneses estão mais ou menos abertos, portanto, a essa situação. Porque os japoneses também tinham lá as normas deles, mas os chineses não tinham. Portanto, ou seja, os chineses tinham uma série de normas fracas, não é? Portanto, ou seja, o nível de exigência da norma chinesa não é igual ao da norma europeia ou americana. Portanto, por isso é que eles agora se quiseram também colar estes comitês. Eles também têm umas presidências de uma série de... Aquilo tem o subcomitê da via, do material circulante, infraestruturas, material circulante, e agora tem um outro diferente qualquer, não é? Portanto, no fundo é um bocado... isto agora, cada vez mais, estas estratégias têm que ser pensadas, porque isto são corridas de longo curso, de longo fundo, portanto, não dá depois para
para mudar de carruagem, porque entretanto cada uma vai para o seu lado, você ou vai com estes ou vai com os outros, não é? Portanto, e pronto, é evidente que vocês também têm capacidade de massa crítica para poder andar sozinhos, mas a partir de uma determinada altura vão ter que se juntar a alguém, não é? Quer dizer, portanto, e no fundo é um bocado também deixar essa reflexão, pronto, lá nas comissões da ANBT para fazerem essa reflexão de como é que vão tentar. E pronto, também não é obrigatório em todos as normalização ferroviária é uma coisa, se calhar a normalização dos carros é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Portanto, agora, pronto, aqui a parte da ferrovia realmente, nesta altura, o que está, entre aspas, em cima da mesa é que as normas mundiais da ISO passem a ter como grande base, portanto, as normas europeias. Aliás, já há muita norma da ISO que são ISO-EN ou EN-ISO, portanto, já são normas que já não são feitas na Europa, já são feitas na ISO, porque é assim, se calhar para aí 90% dos países europeus que estão na ISO têm os mesmos peritos que estão nas normas europeias. Portanto, ou seja, as pessoas que estão a fazer as normas para a ISO são as mesmas que estão a fazer as normas europeias. Portanto, é fácil pronto, as coisas depois serem feitas porque são as mesmas pessoas, portanto, as soluções são as mesmas. Não é? Ok? Pronto, isto era só uma dica, porque, pronto, depois, se quiserem debater isto com mais alguma profundidade, já sabem que eu também estou sempre à disposição. Está bem? Francisco, tirando uma dúvida, aproveitando aí que você está aí no meio das normas, essa cadeira de discussões, ela tem alguma coisa a ver com essa nova norma de engates que está saindo na Europa, que eles estão padronizando os engates para facilitar um novo modelo, que tem Voit, tem Wabtec, um monte de gente envolvida? Eles, já é fruto desse novo comitê, vamos dizer assim? Não. É assim, portanto, essas normas vêm da uniformização de uma série de parâmetros, vem daquilo que é chamada interoperabilidade, ou seja, mas isso era uma coisa específica da Europa, que é para permitir que dentro do espaço europeu se consiga apanhar um trem em Lisboa e sair em Helsínquia, não tendo que mudar 10 vezes de tensão de catenária e 50 vezes de engate pronto. Portanto, todas essas situações aparecem fruto das diretivas de interoperabilidade. Agora, isso é sempre complicado porque também é difícil depois chegar a um acordo, porque depois toda a gente acha que aquilo que tem é o melhor, é o melhor, não é? Portanto, é verdade. Como é que o tipo vai dizer, não, o engate alemão é melhor do que o engate espanhol? O espanhol diz logo, penso que... porque a SNCF, eu vi que ela não aceitou muito bem esse negócio aí, né? Mas é assim, isso é uma coisa. Por exemplo, a norma da Rams, não é? Da Rams, não vai para a frente, porque é assim, as normas na Europa só aparecem se os alemães e os franceses estiverem de acordo. Os ingleses às vezes ainda dão uns toques, e os italianos e tal. Mas os franceses e os alemães são os dois únicos que fazem que apareçam as normas. Portanto, se esses não tiverem de acordo, a norma da Rams foi um bocado isso, ou seja, aquilo que se estava a tentar ir era contra o parecer da França e, portanto, a França bloqueou aquilo e, portanto, agora aquilo ficou como está e acabou. Portanto, aquela 50.156 e não vai para a frente. Pronto. Agora, pronto,
Mas isso é evidente que não há mundos perfeitos e, portanto, há normas que demoram, como é que dizer, podem demorar 5 anos ou 10 anos, portanto, a fazer exatamente por causa disso, né? Portanto, e pronto. E depois é outra coisa. O mundo da normalização também é um mundo complicado. Aquilo tem uma série de passos que não são saltáveis. Portanto, ninguém pode saltar aquilo. Aquilo tem a norma, tem o inquérito, tem aquela coisa toda e aquilo tem que passar aquela coisa toda. Se, por exemplo, um item é aberto para fazer a norma, se passar o prazo para aparecer a norma, o artigo desaparece, acabou. Portanto, se uma pessoa quiser, tem que ir criar outro artigo, ou seja, tem que ir juntar outra vez 5 países, mais não sei quantos peritos, para fazer isso. Mas pronto, isso é... Se vocês quiserem, um dia, eu também não me importo de fazer aí uma apresentação, pelo menos Eu como é acho que vai ser um prazer. O que eu tô pensando, inclusive, em sugerir que o Francisco faça uma próxima live aqui para gente no SEM para discutir exatamente isso. Que tal? Não, não me importo. O que vocês acham? Não. Eu posso apresentar aquilo que é a estrutura da normalização europeia e da ISO em termos das aplicações ferroviárias, que é só aquela que nos interessa, não é? E pronto, e depois, se vocês quiserem, dentro daquilo que eu também não sei, eu sei algumas coisas também, pronto, já. Eu só entrei na normalização até para fazer uma coisa que é assim, que era fazer as normas para metros. Porque a maior parte dessas normas aí não são aplicáveis a metros. Verdade. A norma dos AMVs da europeia não é aplicável a metros, porque aquilo são normas para aparelhos de via com 150 ou com 300 metros de comprimento. Os nossos têm 22, portanto não dá. Quer dizer, portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra. As normas europeias que se aplica é o trilho, são as travessas, são, sei lá, os trabalhos ao lado da via. Portanto, agora, quando se for, portanto, a UITP teve um trabalho que designou um conjunto de pessoas para fazer das normas europeias dividir em 3 categorias. Aquelas que os aparelhos que as normas eram 100% aplicáveis aos metros, aquelas que não eram 0% aplicáveis aos metros e as outras que tinham que ser, chamemos assim, melhoradas, não é? Só que aquilo ficou assim um bocado, pronto, no ar. Epá, e tem agora, por exemplo, para os parâmetros de via, os parâmetros de traçado de via, também se nota que a norma europeia não tem nada a ver com metros. Portanto, nós estamos a tratar de situações até de raios de curvatura e de outras coisas do género que não têm nada a ver, tanto uma como a outra. E pronto, e agora... eu estava a dizer que eu fui para essa comissão para tentar forçar, portanto, fazer as normas para os metros, não é? E agora, a minha ideia também de ir para a presidência lá da comissão, mesmo do CEN, é também para chatear a UITP agora, portanto, para eles fazerem mesmo as normas para os metros, porque eu acho que é fundamental, portanto, porque os metros depois têm o problema, que é, cada um tem os seus parâmetros, tem a sua bitola diferente e essas coisas todas. E, portanto, mas as normas podem ser sempre adaptáveis e, por exemplo, a norma do traçado de via tem as diferentes bitolas todas europeias, a russa, a ibérica, a finlandesa, portanto, porque nem todas são 1435, aliás, há grandes variações, pronto, e daí o grande negócio dos espanhóis que tem sido fazer os aparelhos de mudança de bitola. Eles têm vendido para os russos, aquilo conseguiram um novo nicho de mercado. É isso. Henrique, esse é o macaquinho, hein?
É, o macaquinho. Mudança de vitória no Brasil chama-se macaquinho. Tá bem. É isso aí. Bom, legal. Então, Francisco, eu vou conversar com você depois. Vai. Você topa fazer essa apresentação para nós? Não, tá. Maravilha. Sem Então, eu produções. vou conversar, a gente conversa, escolhe uma data, monta Vai. um escopo mínimo e vamos fazer essa apresentação. Vamos. Legal demais, Uma demais. palestra internacional sem tradução. Exatamente, uma Então, palestra sem tradução. internacional sem tradução. Mas porque eu sei, não é? Porque jacaré não existe em português, não é? Jacaré é mesmo o bicho, não é? Portanto, Exatamente. aqui nós chamamos crócima, não é? Portanto, Isso é com a Ângela. A Ângela que foi nossa presidente. Foi ela que criou o jacaré? O jacaré que é frog. Não, jacaré não. Criei um nome neto ferroviário. É outra coisa. Foi, exatamente, isso lembrei bem. Essa Henrique, é o jacaré que vira sapo, que depois vira lembra? coração. Exatamente. Coloca no Brasil. ok, tá bom. Ok, pessoal. Olha, Bom, foi mais muito- alguma dúvida? Eu quero Não. agradecer a todos. Foi um imenso prazer receber vocês aqui. Um imenso prazer sempre. Muito obrigado, Ernesto, pela disponibilidade e por disseminar conosco o seu conhecimento. Todo esse material aqui, toda essa apresentação está gravada da mesma forma que das outras vezes. Eu vou pegar esse cara, vou subir para o YouTube e vou compartilhar para que todos nós possamos assistir de novo e para que quem não esteve aqui tenha a oportunidade também de ouvir, de ver a riqueza da apresentação e a riqueza do nosso debate. Muitíssimo obrigado. Opa, diga, Will. Posso falar um negocinho rápido aqui? É o seguinte, lógico que pode, meu é um amigo. prazer aqui ver grandes amigos aqui de muitos anos, É verdade, já não, nacionais, inclusive. é isso, já não desviamos dar um. Tudo bem, Francisco? Mas eu queria só dar. É que eu comecei a escutar pelo celular e a palestra do nosso professor estava um pouco baixa. Mas eu queria só que essa parte dos AMVs do metrô do Rio, né? Na época nós queríamos já fazer os AMVs, quando foi feita a linha 4, nós queríamos já fazer com os blocos individuais, com o sistema que já era usado pela Sonneville na Europa e em outros países. Mas aí, na época, o pessoal da engenharia disse assim, não, peraí, não vamos mexer em nada, porque já cansamos de ter problema em via, e nós, depois que acertamos com os LVT e acertamos com os dormentes monobloco, nós não queremos mexer em nada. E nós acabamos fazendo, então, o sistema de blocos lá na Bahia, lá na linha da linha 2 da Bahia e na linha 1 também, já começa ali no Centro de Manutenção de Pirajá, já tem dormentes ali, já tem os blocos individuais, o sistema de MV com blocos individuais. Realmente, a parte de manutenção, que você falou, se tiver um descarrilhamento, quebrar um dormente, o bloco individual é muito mais fácil de tirar, né, do que você estar com um dormente monobloco para retirar. A parte de drenagem também facilita bastante. Então, realmente, foi uma solução que deu muito certo lá. Tem lá mais de 40 MVs hoje no metrô de Salvador, com um sistema de blocos individuais, ao invés do monobloco com o palmilha e galocha que nós temos no metrô do Rio. Mas uma hora, se Deus quiser, a gente chega lá e numa ampliação dessa a gente passa para o sistema dos blocos individuais, que eu acho que é um ganho muito grande aí para o Henrique, para o pessoal da manutenção, se houver um acidente, ter uma facilidade da troca dos blocos. Ok? Era só isso. Obrigado. Desculpa a intromissão. Posso? Então, Pode. mas eu depois vou apresentar outra coisa, que é com a travessa monobloco, troca aparelho. Wilson, Que Henrique, Oi? Henrique, só falando para o Henrique, o Wilson, o que acontecia na época, eu lembro que o diretor, o Pedro Augusto, ia lá no pessoal lá da Engenharia de Estado, eles proibiam a gente ir, eu e o Nelson Walker. A gente queria fazer um bloco único, a gente queria botar, como o Henrique falou, o MV inclinado, mas quando tinha reunião, a gente falava assim, não, Ernesto e o Nelson não pode vir na reunião. Aí nós
O Henrique lembrou bem, nós evoluímos com o MV e depois fizeram a linha 4 voltando ao MV, que era antigo. Pô. Eu lembro da gente no Túlio, lembra em Arco Verde, aí você no Túlio discutindo sobre isso? Sim. Isso aí vai ser essa história para tomar chopp, isso aí deixa eu falar. Assim. Pois é. Não, mas eu estava a dizer que nós, muitas vezes, anulamos o AMV, portanto, e passamos a ter uma via direita, certo? Em vez de ter por exemplo, o AMV é instalado para fazer um terminal, não é? Uma estação terminal. Essa estação deixa de ser terminal, já não há justificação, portanto, para o AMV lá estar. E, portanto, nós temos que tirar o AMV para fora, não é? Nós, com travessa monobloco, com o sistema que a gente desenvolvemos com a Vosloo, com a Gifer na altura, portanto, nós propusemos, com os chapins reguláveis, nós substituímos um AMV em via direta num fim de semana. Tiramos tudo e pomos, nem trocamos as travessas. A travessa monobloco fica lá no mesmo sítio, só a parte metálica é que nós tiramos para fora, só substituímos a parte metálica do AMV. O resto fica tudo lá. Eu depois um dia faço também uma apresentação dessa. Excelente. Uma que a gente fez ali, que aquilo era... Aliás, mudámos 2 AMVs num fim de semana. Nossa. Tá certo. Só adicionando, só para você saber, nós fizemos uma substituição de AMV num túnel se não me falha a memória, em Helsinki. Sim. E é uma linha pendular, ou seja, de 6 em 6 horas você tem um caminhão de trem chegando lá. Durante uma noite foi trocado um AMV completo dentro do túnel, né? E foi um período de tempo entre 4 e 6 horas, coisa absurda. Não puxando o peixe para o meu lado, hein? Ok. Tá joia, meus amigos. Tá. Então, pronto. Vá. Mais uma vez, Okay. muito obrigado. Nos vemos na apresentação do Francisco Cécio, falando sobre estrutura de normalização europeia. Ok, tá. Ok? Grande abraço, muito obrigado. Tchau. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado a vocês. Bom, debate,